E aí, gente, é um prazer imensurável estar aqui com vocês, essa galera do chat maravilhosa, com esse homem lindo que veio participar com a gente aqui hoje, e com o papai e a mamãe capivara que não deixam de ser lindos também. Então, estou ansioso para montar essa aventura com um dos sistemas que eu mais gosto no mundo, o fã número 1 de Chaves da Torre presente, e passa a palavra aí. É isso, gente. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui no Capim Remoto. O Capim Remoto que foi um dos primeiros lugares a apoiar a gente aqui, né? Os primeiros canais que deram uma moral pro Chaves da Torre quando a gente estava querendo publicar esse livro, fazer o financiamento coletivo, lançar o jogo rápido. E sempre tiveram do nosso lado aí. Adoro vocês. Fica aí meu agradecimento ao vivo para todo mundo. Hoje a gente vai escrever um one shot para Chaves da Torre, legal. E vocês encontram a editora Caleidoscópio, onde Chaves da Torre foi publicado nas redes sociais, @editora Caleidoscópio RPG, e no site www.editoracaleidoscopio-rpg.com.br. Se quiserem adquirir Chaves da Torre é lá. Tem outros joguinhos também que você consegue encontrar, inclusive aqui no Capim Remoto, galera jogando. Ramonzinho, né? Ramonzinho é espetacular. Eita. Papai Capivara fez lenha? Boa noite, capivaras, capivaras e capivaras. É isso, minha gente, é isso. Faz parte. Parabéns. É porque hoje, olha só, eu vou, entendeu? Falar de mim aqui. Normalmente quem É a monta a torre, live. Normalmente quem monta É a a live é a torre. Mamãe Capivara. E Mamãe Capivara foi fazer os goblins dormirem, deixou o Papai Capivara montar. E o Papai Capivara tem TDAH. Então é complicado. Então peço desculpas a todos novamente. E já avisando, se a gente precisar sair, é porque a gente foi atender os nossos goblinzinhos. E apresentamos aí o nosso querido Gohan maravilhoso, nosso bardo, e agora o Arthur. E vocês me viram mostrando os livros, então os links estão aí, vou mandar de novo os links daqui a pouco. Então fiquem ligados. O áudio do Arthur tá muito alto, eu abaixo um pouquinho. E vamos seguindo, senhor Dudes. Dá um feedback aí, gente, tá legal agora? Feedback. Deixa eu Alô. fazer minha voz também, né? Pra saber se tá muito alto. Não sei. E aí, galera? Larararara. Não sou um bardo igual o Rodrigo, mas... Lá, 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 Né? lá, lá. Aí eu aumentei um pouquinho o meu e... Bem, vamos lá. Dududes. É isso daí, galera. Hoje a gente vai montar uma aventura. Eu acho que pra gente dar uma introdução do que é montar uma aventura pra Chaves da Torre, eu vou puxar o Arthur pra trazer aquela introduçãozinha rápida de Chaves da Torre pra galera. Vamos lá. Se você ainda não ouviu falar de Chaves da Torre, é um jogo de realismo mágico sobre abandono e esquecimento. Nele você vai jogar com um personagem que foi apagado da memória das pessoas. Como assim foi apagado das memórias? Ninguém lembra mais quem ele é, da história dele, do que ele fez, a família, ninguém sabe mais o que ele fez na vida dele. Quando isso acontece, ele encontra um mundo de coisas que foram apagadas antes dele e se torna uma pessoa invisibilizada. Literalmente
invisível, como se ele estivesse em outra frequência da nossa realidade. E o jogo ele se passa nessa nova realidade que é o mundo esquecido. É um espectro da nossa realidade, com pessoas esquecidas, coisas esquecidas, ideias, conceitos. E supostamente a torre, que é a entidade que faz essa manipulação de memórias, que te deleta, que te altera a memória. Então você está num ambiente de suspense, aonde você não sabe nem se as suas memórias são verdadeiras, se quem você acha que você é você mesmo de verdade. E no meio disso você começa a ver as conspirações e manipulações e tramóias que estão dentro da cidade, para que isso continue acontecendo, e de criaturas que aproveitam que isso acontece para se alimentar da humanidade, para predar da humanidade, para corroer emoções e todo tipo de coisa. Então tem uma fauna aí de criaturas fantásticas diferentes nas Chaves da Torre, mas você joga com uma pessoa esquecida, que pode fazer alguns pactos fantásticos com a torre. Então, esse é o nosso panorama inicial. A gente vai estar partindo do esquecimento dos personagens. É sobre isso, gente. E você pode jogar em qualquer Sim. ambientação. Você pode jogar, quero jogar em São Paulo, quero jogar em Belo Horizonte, quero jogar em Tóquio, quero jogar em qualquer lugar. A gente sugere que sejam metrópoles, porque as metrópoles são onde as pessoas são de fato invisibilizadas. E aí a gente faz uma brincadeira aí de reflexão dentro do jogo, com os temas, puxando umas paradas legais. Então, mas você é um jogo onde você e o seu grupo vão construir o cenário, construir os personagens e jogar nele. E a história vai ser uma história de narrativa colaborativa, onde todo mundo, de alguma forma, pode se tornar narrador em algum momento. Então, já da sessão zero, já no primeiro momento que vocês sentam para jogar, é um coletivo criando o que vai ser o cenário, quem vão ser os vilões, sabe? Tudo que tá ali, quais são os riscos, quais são os personagens protagonistas e os temas das nossas histórias. Então, hoje o que a gente vai fazer é montar uma one shot, rapidinha, início, meio e fim, para jogar a Chave da Torre. É isso aí, bem padrãozinho, bem tranquilo, gente. E eu já queria participação no chat. Eu quero o chat participando com a gente aqui. E pra gente começar, chat, qual que é o ambiente que a gente vai estar criando essa sessão agora? Vamos lá. Vocês têm alguma ideia de cidade, de algum lugar? Esse momento de silêncio perguntando no chat é horroroso, dói o coração. Você começa a Não, falar, mas é porque tem um tempinho de sair daqui para lá e eles responderem e chegar. Assim, tipo, transmissão ao vivo, tem 3, 4 segundos de diferença. Interior de Minas. Interior de Minas, Show, interior legal. de Minas. Temos outras Legal. sugestões, gente? Eu sei que, ó, a caixa tá ali, o Idelto chegou aí também. Aí, senhor Delto. Bom, já temos interior de Minas. Já é uma primeira ideia. Alguém quer estar. Eu posso dar Pode adaptar. um pitaco? Saiu o filme do Alien esses dias. E lá em Varginha, o filme do Alien é documentário. Por que a gente não faz essa aventura em Varginha? Dá para ser, hein? Olha, O Varginha ET é de Varginha. interessante. A gente pode fazer uma enquetezinha pra decidir isso aí. E a gente Acho pode ir legal. conversando sobre outras Isso. coisas. Ó, Legal, porque mexe com conspiração, teorias da conspiração, uma coisa estranha que não sabe se é verdade ou não. Né? Tá? Pode ser um cadê tema o legal. nosso Distrito Federal? Ó, Mônio Neurônio que tava no chat, cadê você? Tô rodando o chat pra puxar. O Dado que tava no chat aí também, aquele Dado. Bora? São Paulo, eu acho que é um dos lugares mais legais de se jogar Sim, pela é complexidade, verdade. mas dá um trabalho montar uma cidade dessa, exatamente pela complexidade. Mas, pô, pode ter de É uma tudo, né? cidade muito grande com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu não sei hoje, mas os meus estudos de geografia da época, São Paulo era a terceira maior cidade do mundo, se eu não me engano, em termos de densidade populacional. Nossa, Nossa. Então, Eu acho assim, que era a terceira mesmo. é muita coisa, é gente. muita coisa. É uma cidade muito, muito grande, com muita diversidade também. E Mas- com Distrito certeza Federal com tem- muitos esquecidos também. Provavelmente. Arthur, No você Distrito acha Federal a que- gente pode falar de política, então dá um Sim. outro lado pro jogo. A gente pode falar da arquitetura política, que atrapalha os invisíveis a
dormir na São rua, essas Paulo, coisas. com esquecimento, tem uma parada que tá me batendo e remoendo, que eu não consegui ir no final de semana do off, eu não consegui visitar lá. Que é a igreja dos... Acho que é a igreja dos esquecidos até. Sim, que fica na Liberdade. Cara, essa Igreja dos Esquecidos, isso tem uma história animal, É. Muito. tá? Tipo, É Isso é um, bem é um legal. ponto que a gente não conhece da história de São Paulo. Eu acho que talvez quem é de São Paulo tenha um pouco mais de esclarecimento sobre isso, mas, cara, a Liberdade, historicamente, tem umas paradas muito tensas que aconteceram ali. sim, Muito É, tensas. tipo, esse é um papo. hoje é um parâmetro ali daquela rua, mas é outro universo, tem um universo dentro daquele dali. Se eu não me engano, aquela praça central, onde a galera vai para lanchar comida japonesa, era onde ficava o Pelourinho. Era, Sim, era onde ficava o exatamente Pelourinho. ali. Tinha alguma Então era coisa que uma. tinha um casarão, né? Acho que era onde ficava a distribuição de. Era alguma coisa ligada à parte de alimentação da cidade, assim. Eu não sei se era tipo de cereais, alguma coisa, mas ficava, tinha um galpão grande no lugar, né? E tinha um pelourinho na frente. Eu vi a Uhum. história muito tempo atrás. Eu vi um tempo atrás um vídeo do TikTok É que, tipo, bem a pessoa triste. foi caminhando pelas ruas até chegar na igreja e eu olhando para aquilo e falando, caraca, É. eu preciso conhecer um pouco mais. Salve, Guizo! Eu lembro que na Fala, época eu Guiz, como é mostrei que esse você tá? vídeo pro Ramon. E ele falou, cara, isso dá uma aventura do caramba. Né? Isso é uma parada legal, mas eu acho que aí requer um estudo maior e um aprofundamento maior É, que não eu cabe acho ao que nosso ela dia, eu ela acho. tem Ela uma merece um necessidade carinho de... maior ali É. pra gente ter uma E atenção. assim, tem um tema muito forte para Chaves da Torre, essa questão de herança, né? De você Uhum, lembrar do passado. E o que acontece muito na Liberdade é você achar que aquilo ali é japonês, que aquilo ali é anime, é mangá, e não lembrar do que aconteceu antes. Então tem uma parada bem pesada, assim, e daria para trabalhar com uns bons temas, mas eu acho que para hoje, como a gente quer uma one shot mais rapidinha, para pôr, talvez não seja. exatamente. Fica a dica aí para quem quiser montar uma aventura e jogar em casa aí Né? com o grupo, fazer uma aventura mais longa, com mais complexidade. Então, galera, eu vou montar uma enquete com algumas das ideias que o pessoal falou aqui. E seguindo o que nós estávamos conversando, volta ali só no WhatsApp. A gente tinha falado sobre começar a conversa com o seu WhatsApp. Isso. Começar a conversa falando sobre o, o que está em risco, né? É isso? Não. Não, qual que seria o objetivo da Qual nossa seria o aventura? objetivo da aventura? Exatamente. Mas antes é legal a gente saber pelo menos aonde ela vai acontecer. Então, Saber onde ela vai acontecer, eu acho que é o Aonde e essencial. quando? a gente pode já ir discutindo um pouco essa questão É, do objetivo da nossa aventura e enquanto a gente coloca a enquete no ar e dá uns 2 minutinhos pro pessoal votar, né? normalmente quando eu sento com a galera para fazer uma sessão zero, eu já pergunto assim, galera, vocês querem jogar o quê? Vocês querem jogar uma parada de porradeiro? Vocês querem jogar uma parada política? Vocês querem... Aí, a partir daí, a gente escolhe um lugar que encaixe naquelas expectativas que a gente quer. Boa. Então, pode ser primeiro a gente saber sobre o Do, que que vai ser do- o nosso o jogo. tema, né? O tema, o A tom que vibe vocês do querem jogo ali, o jogar, a tom. vibe do jogo. Isso aí. Uhum. Chat, fala com a gente qual que é o tema que vocês acham interessante. O que vocês acham, chat? Seria legal a gente trabalhar com mais horror, talvez? Ou dá uma dica aí, o que você acha que seria interessante de tema? Esquecimento social. Esquecimento Ó, social? Essa é uma com parada que a gente certeza. É um discute. tema que eu acho legal. E você, Beleza. Mohan? Não, então, eu acho que o esquecimento é o tema do livro, né? Então, é importante ter o esquecimento, né? Além do esquecimento, né? Eu vou sugerir aqui um drama. Dramalhão, porque eu gosto de fazer personagem chorar. Você gosta de fazer personagem. Que triste, Eu gente. gosto. De alegria também, gente. Mas Uma e aí, o que aventura que vocês estão sobre a fim de jogar, galera? coletividade.
Aquele dado virou e falou de coletividade, de aquilombamento. Mas o aquilombamento ele cai muito no favela sitiada. Sim, é Inclusive, quem quiser verdade. jogar, gratuito para baixar no site da editora, aventura pronta, personagem pronto, pegou, jogou. Esse tema aí é Sim, batata. Quer narrar, quer conhecer a aventura antes de narrar, tem ela disponível aqui no Capim Remoto, lá na sim. Isso aí. vermelhinha. Vou mandar as nossas redes aqui. Deem uma olhada lá, a aventura é muito legal. É. Bem, a Rainha Caixa falou horror, não gosto de drama, kkk. Aventura, o Aquedado tinha falado, né, sobre aquilomamento. Pam Pam Pandora falou horror. Legal. A Cami havia falado sobre trabalhar essa coisa da política e tal. E Olha, que vocês... mais um tema curto, fazer o quê? Sim. eu entendo, eu também gosto muito desse tema do aquilombamento, coletividade ali. Mas pensando em horror, e no que o Gohan falou, dá pra gente trabalhar Varginha. Parece engraçado, porque tem muito da comédia dos anos 90 ali por trás. Mas existe um horror. O que era, na verdade, que aconteceu ali, que fez com que a torre moldasse para que fosse visto como uma piada alienígena? Para que todo mundo esquecesse o que realmente aconteceu. Legal. E a torre é apagar os envolvidos, né? O garoto que achou o corpo, a galera que ligou pro bombeiro, o bombeiro que atendeu. Pô, Vocês maneiro. sabem que existem várias especulações a respeito do que realmente aconteceu, né? Sobre o soldado que supostamente se aposentou logo depois do ocorrido lá. Tem uma pessoa que diz ter visto e faleceu. Então, tem ali, né, várias Várias nuances, teorias sobre o que pode ter várias acontecido de verdade nuances, lá mas eu acho que dá para do trabalhar avistamento. o horror ali com a sensação de perseguição, com a sensação de que você está sendo abduzido. Pode ser alguém que chegou aí pro esquecimento e de alguma forma voltou lembrando do que está do outro lado. E na visão dele aquilo foi ele ser abduzido. Pensei nisso, cara, do próprio ET que foi encontrado, ser uma criatura do esquecimento. Olha, começa a ter um caldo aí, hein? Mas eu acho que envolver ET perde totalmente a ideia do drama, gente. Pra mim, Não, se mas não torna é muito ET. cômico, Então, entendeu? Não é ET. é porque ET foi a desculpa que a mídia inventou para transformar uma coisa que seria um show de horrores numa comédia. Vocês não acham que fica numa linha ali muito estreita pro cômico, não? Se a gente Eu começar acho pelo que cômico e ir afundando pro horror, talvez não. isso é uma coisa legal de vocês citarem, porque a gente está falando de um jogo de narrativa colaborativa. Uhum. Então, os próprios jogadores vão colocar muitos elementos ao longo da aventura, na história. Mesmo que a Verdade. gente não tá aqui, na hora que a gente está aqui montando, mas na hora de jogar, eles vão inserir essas coisas, né? Se eles quiserem jogar uma história cômica, eles vão puxar para o lado cômico. Se eles Exatamente. quiserem jogar uma história de horror, eles conseguem puxar para a história de horror. O lance é a gente deixar a base sólida o suficiente para quem quiser jogar uma história de horror realmente conseguir. Perfeito. Aquele dado até comentou se a gente conhece a Operação Prato. Não conheço aquele dado. Depois vou dar uma pesquisada. Talvez caiba um suspense, não saber quem está falando a verdade. Sim, né? Na minha opinião, sim. Esse é todo o tchan mesmo da parada. E aí, no caso aqui, jogando as Chaves da Torre, o grupo tem a oportunidade de reviver a memória do que realmente aconteceu e descobrir a verdade. Uhum. Mas aí vem os custos, os riscos e o que vai estar em jogo aí para a gente chegar nesse ponto. Então, eu gostei de Varginha. Eu não lembro o nome da operação de Varginha, então eu vou pesquisar aqui agora.
Gente, vocês podem falar, vocês não precisam ficar esperando pesquisar, não, tá? Fica todo mundo silêncio. Vamos lá. Então, eu acho que a gente já passou, assim, pela primeira grande barreira, que é escolher o tema, o tom do jogo, aonde que ele vai acontecer. Eu sugiro que, em termos de localização temporal, né, quando aconteceu, a gente coloque exatamente quando rolou o negócio de Varginha. Ou vocês preferem que seja uma coisa mais atual, com os personagens indo buscar o que realmente aconteceu, ou vivendo aquilo e sendo apagados e sendo esquecidos? Eu acredito que a galera sendo esquecida durante essa invasão aí, né? Esse incidente, eu acharia maneiraço narrar isso. Legal. E. Du? Pode seguir, eu tô pesquisando. Eu até abri a respeito da Operação Prato aqui, vou deixar aqui aberto pra gente dar uma olhada. Que envolve uma operação militar, né, no Brasil e tal, com objetos voadores. Depois Ah, dar eu uma sei. olhada. Eu sei o que é a Operação Prato e eu vi a reportagem do... Acho que ele era tenente da aeronáutica, que é o Esse é primeiro aquele caso do relato claro... chupa-cabra? Não, é o primeiro Não. relato claro do Exército sobre avistamento de objetos não identificados. Ele foi Legal. perseguido por um objeto Ah, do Pará, quando né? sobrevoava a floresta amazônica. Hum. Ele já foi afastado, voltou pro exército, ele foi afastado de novo. E no final ele morreu. Meio que Mas todo mundo morre no final, né? ficou meio estranho. Mas deixou muita coisa em aberto, né? É. Todo mundo Galera, morre no final. Beleza, aí? então, seguindo, né? Começa a O anotar as quando? coisas. O Vamos quando? lá. Quando? Varginha, 1996. Janeiro de 1996. Janeiro de 96. verão, Praia Mineira. Desculpa, gente. Caiu todos os meus dados chaves da torre no chão. O gato. Não, foi eu mesmo, pior que o gato. Eu fui o gato. Eu fui o gato. Nhau. Falando em Beleza, gato, galera. Então, jogaremos em Varginha, janeiro de 96. É uma época onde a gente não tinha smartphone, não tinha câmeras digitais tão boas, né? Então, justifica até respeito. parte do ocorrido, de não ter foto do acontecido e tudo mais. E era uma época que a internet estava bebezinha ali ainda, né? E isso traz bastante para a gente o que é a tecnologia e como que a tecnologia afetava a sociedade. Então, não era tão controlado igual a gente tem hoje, não era. Então, as formas de controle eram diferentes. Janeiro Isso de é legal. 96, né? Isso. Isso é A legal a hoje a gente ter em mente. comunicação era lenta. Lento, Porque, você você tinha que tem ligar para casa da telefone, pessoa. mas você tem que ir até o telefone, fazer a ligação e tem que ter alguém do outro lado para atender aquela ligação. Na Orelhão, época que um telefone custava o preço de uma casa. isso aí. Isso aí. E quais serão os nossos protagonistas? Assim, não a gente precisa fazer personagem, não. Mas ter uma ideia assim de quem vai jogar essa aventura? Vai ser um policial, um bombeiro? Vai ser uma família que viu o ocorrido? Vai ser um cara do exército? Vai ser um gari que estava ali passando? Quem serão os nossos protagonistas dessa história? Que tipo de personagens a gente quer colocar nela em foco? Aí dá para puxar os temas de horror pessoal, né? Esquecimento Uhum. social e tudo mais. Uma observação aqui que aquele dado falou é que uma sugestão que ele deu foi que a gente poderia trabalhar essa aventura em Varginha sem deixar claro que essa é a cidade, colocando ali isso, inclusive, como parte da questão do esquecimento. Criar uma Boa. espécie de narrador não confiável. É interessante, sim. Legal, legal. Gostei da ideia. Não precisa falar que a Gostei cidade é também. Varginha, mas a gente usar ela como uma Uhum. régua ali, né? Já risca a Varginha, né? Coloca a letra riscadinha, aquela interrogação Vai ser depois. cidadezinha no interior de Minas. Cidadezinha no interior de Minas.
né? Nem precisa falar que é Minas, cara. Só manter um ai na narração. O ai, sou um bicho, caiu ele no mato. Coloca, então, uma cidade mineira, né? Cidade do interior. Eu acho que para dar esse ar de missão, essas coisas, acho que nossos protagonistas poderiam ser os primeiros investigadores que foram para lá. A gente vai ter os militares que depois vão negar a existência dessas pessoas que foram para lá. Então, aquelas pessoas que afirmaram ter visto, elas simplesmente não existem mais, porque o exército não quer que elas existam. Legal. Então, os nossos personagens não vão ser essas pessoas. Não, o exército pode ser agente do esquecimento. Agente do esquecimento. O próprio exército. Exército, bombeiro, né? E aí os personagens seriam as pessoas que viram a verdade. Isso. Moradores da cidade, então. Legal. O Acridado até comentou assim, poderia ser alguém do jornal, por exemplo? Poderia, perfeitamente. Poderia. A gente poderia fazer um grupo enorme, né? Vamos pensar em 4 protagonistas pra gente ter um norte. Temos 4 pessoas aqui. Eu acho que deixando moradores da cidade tá legal. Porque se o cara quer fazer um padeiro e depois justificar como que ele tá envolvido nisso, ele pode fazer. Sabe? Eu pensei fazer um jornalista que tava ali filmando ou fazendo uma reportagem e tal, ou que tava atrás de uma pista, ele também pode fazer. Eu queria muito fazer aquela senhorinha que fica na janela. É muito louco, tipo assim, foram 3 meninas que viram a primeira vez. Aí, na sequência, chamaram as autoridades que chegaram até o local, viram uma mancha no chão com um cachorro cheirando o local da mancha. Aí tem um zelador de zoológico, que eu nem sabia que tinha zoológico lá, que também alega ter visto próximo ao zoológico. E aí as aparições começaram a surgir na cidade inteira. Legal. Arthur, como que a gente poderia trabalhar uma criatura que fugiu do esquecimento? Falando sobre a criatura, eu acho que a gente tem algumas opções muito legais aqui. A primeira que eu acho que vem à mente, que é claro, é a ideia de um avatar. Que é uma ideia que toma corpo para não ser esquecida. Então, se você tem a ideia de um ET e as pessoas começam a descobrir que não é ET, esse ET pode passar a existir para falar, não, eu tô aqui. Não, eu sou um ET. Eu sou um ET, sim, tem um negócio aqui, sim. E ele vive para manter a própria vaidade, o próprio egocentrismo da ideia que dá fundamento para a existência dele. Essa é uma ideia que pode acontecer. Uma outra opção que eu acho que fica bem legal também é um selvagem, que seria uma criatura da natureza de antes da humanidade, talvez, que já desistiu da quantidade de cagada que a humanidade fez e falou, não, agora eu vou tocar o terror. Agora eu vou sacanear essa galera, eu vou... E aí, como ela é um ET, ou que tipo de criatura ela é, a gente pode trabalhar da forma que quiser. A gente pode falar que é um dinossauro brasileiro, a gente pode falar um monte de coisa aqui sobre criatura, ou até mesmo uma criatura folclórica, sabe? E Tô ligado. desse tipo aí, e que depois foi transformado num ET, num chupacabra, no que quer que seja, né? Essas são boas opções, eu acho que são duas muito fortes, mas a gente tem também, talvez, um pesadelo, que cria ilusões desses ETs, e que manipula as pessoas exatamente para que elas fiquem com algum sentimento negativo por conta do ET de Varginha, talvez seja esse sentimento de ter gente procurando, então ela mantém essa mentira viva para se alimentar desses sentimentos de obsessão das pessoas sobre OVNIs e coisas desse tipo. Isso também poderia ser uma possibilidade. Então, assim, a gente tem uma quantidade bem legal de criaturas aí que a gente pode usar para ser o nosso vilão ou algo do gênero aí. Eu acho que nesse ponto agora, que a gente tem tantas opções, a gente pensar no que está em risco vai fazer isso tudo dar um norte. Dar um norte. Vai dar um norte. O que estaria em risco para vocês, chat? O que vocês acham que seria a principal coisa que está em risco para esses
moradores da cidade quando a gente está falando de uma criatura que surge no meio da cidade. E eles não agirem, o que que vai se perder? O que que eles vão ter de prejuízo? O que que eles vão O que esquecer vai e não vão poder acontecer recuperar nesse mais? lugar? Isso aí. Então, eu acho que a vida social, né? Tipo pai, mãe, ou se é casado, seu marido, seus filhos, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? E Legal. perceber que após o encontro com a criatura, ninguém mais te enxerga, vamos dizer assim, já começa um horror pessoal aí que pode ir escalonando até eles descobrirem o Legal. que é essa criatura no final, para tentar lidar com ela, Teria, então, o que estaria em risco seria a própria identidade dos personagens. a própria Eles vão identidade. agir para tentar não serem esquecidos e continuarem a vida deles. Isso. Eu acho interessante. Né? Legal, É um bom legal, caminho. legal. Então aqui, galera, só para a gente abrir um parênteses que é importante, isso é uma possibilidade que está no livro. Você não vai jogar com um personagem que já foi esquecido. Você vai jogar com um personagem que está ali na beiradinha de ser esquecido, tentando evitar isso. Então seria meio que uma aventura introdutória, talvez de Chaves da Torre, se você quiser continuar ela depois, se forem esquecidos ou não e tudo mais. Uhum. Mas seria uma aventura bem sui generis, bem legal, assim, bem diferente. O sistema ele permite isso também. Eu gosto do conceito de fazer aventura introdutória, sabe? Principalmente quando a gente tá falando de explicar, ensinar um sistema, criar uma aventura junto com a galera. Eu acho que a introdutória é a aventura ideal. Porque você não só ensina a pessoa a montar uma aventura, mas ele ensina a introduzir aquele cenário para novos jogadores. A gente poderia Sim. falar que os protagonistas, então, eles buscam não ser esquecidos. Justo. Justo. Isso. Né? Eles não estão atrás da verdade propriamente dita, eles não estão atrás de enfrentar a criatura, eles estão a fim de voltar para casa no final do dia. Uhum. Eu acho que cai bem num horror pessoal de sobrevivência, sabe? Aquela coisa de tipo assim, Não é só cai muito no conceito do OVNI, do alienígena. É o eu não quero ser abduzido. não quero ser abduzido. É Eu isso. não quero ser Eu vou até colocar essa observação. É o conceito de morar no mundo no universo, como se chama, né, dos esquecidos, já é um conceito alienígena para todos nós, né? Sim. É um outro mundo, né? Sim. É um outro mundo, eles não querem ser abduzidos mesmo, né, cara? E o mais engraçado é que eles vão ter que ajudar a torre para poder voltarem a isso, né? Ajudar o inimigo para poder não se perder. O mononeurônio, ele virou e falou, eles podiam ter ido de curioso e caído no processo do apagamento na torre por engano. Perfeito. Então, Perfeito. ó, eu acho que essa ideia do mononeurônio, já dá pra gente a nossa primeira cena da aventura. Chegando no Marco Zero. Sim. Genial. Então, eu já vou colocar mais para baixo aqui, então. Pro jogo do Chaves da Torre, é interessante a gente ter uma estrutura bem delineada de cenas. Porque você usa cartas, baralhos de chaves, baralhos de tema para fazer a narrativa compartilhada e eles são reembaralhados no final de cada cena. E uma cena para o jogo não é só eu fui ali falar com fulano e voltei. Não, é uma parte da história. Então, digamos assim, como a gente vai fazer uma aventura one shot, seria legal a gente fazer talvez 3 cenas, início, meio e fim. Já E fizemos no o início, início, o que então. que pode acontecer? Pode acontecer várias coisas no início, mas seria como se fosse a mesma cena. Sim. Só um Então, minutinho. esse lance do encontro de curioso pode ser uma cena do início, né? Pode ser a cena do início, a cena que o perigo se apresenta, né, inicialmente, mas não abertamente. Pode ser o momento onde a torre começa a notá-los e tomar uma atitude. Tô de volta. E as cartas ainda complementam a cena, né? As cartas dos jogadores ainda complementam a cena da narrativa compartilhada. Isso, é legal a gente deixar sempre espaço branco, espaço
margem de manobra, vamos dizer assim, para o jogador poder criar durante o jogo. Não adianta você querer, numa aventura de Chaves da Torre, onde tem tanta narrativa compartilhada, querer definir tudo que vai acontecer naquela cena e tal. Então, é legal a gente tá deixando espaços em branco, mas saber qual é o mote daquela cena. Ah, essa cena é para apresentar os jogadores ao mundo esquecido e a ameaça inicial e papapá, e como eles estão sendo esquecidos. Então, a cena onde eles chegam no Marco Zero, onde eles interagem com os familiares que não enxergam mais eles, e coisas desse tipo, tá? Para isso, a estrutura que eu sugiro no livro é você estabelecer quem está fazendo o quê e por quê. Porque quando você estabelece esses motivos, você consegue ter jogo de cintura para o que os jogadores fizerem na cena. Ah, o jogador quer fazer isso aqui, mas esse NPC está fazendo isso por causa disso, encaixa, não encaixa. Esse aqui está fazendo isso por causa disso, encaixa, não encaixa. Ah, eles vão inserir um NPC. Pô, esse NPC que eles inseriram pode ser esse que eu tinha preparado aqui antes, então só muda o nome. Mas a motivação parece, eu ajusto. Então é importante ter esse jogo de cintura e é importante que a aventura seja feita com essa zona, essa gordura para ser queimada, para ser consumida durante a narrativa e que os jogadores façam bom uso disso. Beleza, então a gente tem que definir quem, o que e porquê dessa cena inicial, do Marco Isso Zero. aí. Isso aí. Qual é o papel dos jogadores nessa cena e qual é o papel do narrador? Simples assim. Show, vamos colocar isso aqui. Jogadores. Beleza. Qual que seria o papel do narrador aqui? Eu acho que é dar o tom de horror da aventura, né? Não, ela iniciar. apresentar a ameaça, né? Apresentar a ameaça. Apresentar isso aí. Eu acho que eu digo mais, eu acho que seria apresentar o mundo esquecido. Apresentar o esquecimento. Apresentar o Apresentar o esquecimento. esquecimento. O papel do jogador nessa cena seria... Voltar para casa. É o início de Sentir tudo. o baque. Quando eles sentem o baque, acaba a cena e a gente começa a próxima. A gente tem que voltar para casa. Entendeu? Eu enxergo dessa forma, pessoal. Aí você tem uma amplitude de situações que você pode criar dentro dessa cena para que você crie conflitos que dificultam eles a retornar para casa, ou que vão dar esse gatilho neles de tipo, caramba, eu tenho que tentar, eu tenho que retornar, eu preciso. Se ele for no jornal para falar, a cena não acaba. Se ele for, sabe, se ele tentar voltar para a vida dele, a cena acaba. E aí ele nota que ele não consegue. E aí a ameaça vai fazer o movimento dela. Esse quem e o porquê, a gente pode estabelecer todos os agentes da torre que a gente quer que estejam na cena. Em blocos. Tá? Um tópico, né? Isso. Tipo, quem? Quem pode ser? O próprio Polícia, ET, bombeira, o próprio ET, polícia, é outro quem. a mídia. A mídia é outro quem. Eu acho que a mídia não vai querer que eles saiam da cena. Os militares também não vão ter. Uhum. Legal. Eu acho que a gente pode colocar isso tudo num bolo. E uma das paradas que eu dou até de orientação no livro, que eu acho que serve para qualquer RPG também, é a gente tentar enxergar de cima para baixo. Então, enxergar do maior para o menor. A gente enxerga o cenário, a gente enxerga a aventura, a gente enxerga a cena e a gente enxerga os elementos que tem nessa cena. Quando a gente enxerga esses elementos, a gente pode, do maior para o menor, pensar polícia. Mas eu não vou colocar polícia, eu vou colocar, sei lá, o delegado fulano de tal. Porque ele é a pessoa que age para a torre, por exemplo. Ele pode comandar a polícia inteira e ter toda uma conspiração envolvida ali. Mas é legal a gente dar nomes aos bois para até já entregar isso para o próprio narrador e para os jogadores terem como influenciar isso usando as cartas. Ah, o delegado. Não, mas o delegado é sujo, é corrupto. Não, mas a família do delegado isso, a família do delegado aquilo. Não, mas esse delegado já fez não sei o quê. E criar essa história, desenvolver essa história ao longo da aventura e do jogo que está acontecendo. Que vai ser um jogo muito intimista, né? Sim. Inclusive, tinha uma coisa muito comum nos anos 90, que eram ufólogos famosos
que podem se apresentar como vilões ou personagens que ajudarão os players no processo. Perfeito. E agora eu já vejo a criatura, né? Esse ser que tá ali. Ele, pra mim, ele já não é mais o cara que tá fugindo do esquecimento. Ele é a isca. Ele é uma armadilha do Ele é uma esquecimento, né? armadilha do Pode ser uma armadilha do esquecimento. esquecimento. É uma Mas isso armadilha do esquecimento. pode ser entregue só no final da aventura, para deixar os players mais apavorados. E nesse sentido, eu acho legal a gente colocar um pesadelo, hein? Uhum. Porque o pesadelo não é a criatura. Ele é quem deixa a criatura ali para ser encontrada. Ele é quem se alimenta dessa conspiração toda, estando no bem bom ali da manipulação. Caramba, muito bom. Só uma dúvida: um pesadelo consegue manipular um avatar? Teríamos uma queda de braço interessante aí. Depende do poder do avatar, do poder do pesadelo, por aí vai. Porque a gente tem um aumento da crença alienígena com cinema, vindo com Star Wars, passando por ET de 82, Legal. vindo em filmes de terror alienígenas como Fogo no Céu. Então, a gente pode ter esse avatar não como uma figura antagonista, mas como um coadjuvante que está se aproveitando da oportunidade que o pesadelo cria para se manter relevante. Ele não é necessariamente um aliado, mas ele ajuda indiretamente porque ele está ali aproveitando. Tô ganhando com isso. Ele tá pensando nele, né? Não é que ele seja necessariamente mal. É isso. Então, quem sabe ele possa até ser convencido a ajudar. Só um segundo, gente. Tranquilo. Ó, gostei. O negócio é que, tipo, ele é tão abstrato que você vai colocando ideias, e eu tenho que conseguir concentrar isso pra colocar isso no papel. Legal. Vamos lá. Ó, então, quem vai estar nessa cena? Então a gente já tem um conceito dessa criatura. Eu acho que eu não gosto dentro do horror de apresentar a criatura de cara. Eu gosto dela de ser o suspense ali no meio. Legal. Então a gente põe, no caso, o quem não é exatamente a criatura, mas os rastros da criatura. Nossa, genial. Porque na primeira cena você vê talvez uma pegada, ou uma nave caída, ou alguma coisa que lembra isso, sabe? Ou um caçulo muito maluco, alguma doideira dessas. Se a gente pegar os relatos antigos, né? Tem uns relatos muito de disparidade, né? De uma menina falando assim, não, ele tinha olhos vermelhos. Outra, não tinha, não. Então, você colocar tipo, olhos vermelhos na escuridão, te observando, que pode ser ou não, pode ser só a paranoia do jogador em cima do que foi aquilo, mano. Isso aí é porque, assim, eu acredito que a gente vai montar mais a aventura e os antagonistas a gente vai dar só uma pincelada. Só pincelada. Sim. Mas isso podem ser poderes do próprio avatar ou do próprio pesadelo. Já Ele voltados começa a colocar pra esses olhos alimentar vermelhos essas para as coisas. pessoas. Entendeu? A silhueta com 3 chifres, sabe? Que eles falam 3 chifres, mas é 3 galos de porrada, né? Criança que cai no chão, né? Rastros da criatura. O que esses rastros estão fazendo? Pode pôr assim, direcionando os jogadores para o esquecimento. Ele tá levando essas pessoas a serem... A cada vez mais estarem mais próximas do esquecimento. Serem deixadas para trás ali. É isso aí. Por quê? Porque um pesadelo oculto quer se alimentar. Então, em rastro da criatura pode ser rastros e influências? Pode ser, em vez de rastros, a gente pode falar, tem uma palavra, né? Avistamentos. Avistamentos. Avistamentos da criatura Sabe? É uma foto que alguém tirou, borrada. Você ter um avistamento de um feixe de luz passando, das luzes falhando na estrada e você tá ali. Então, a primeira cena, você acaba de virar para o narrador e falar, narrador, olha só, o seu papel é fazer isso para que os jogadores não queiram ir a fundo nisso, mas eles vão, porque tem a isca. Eles vão começar a cair nisso, mas eles têm que tentar voltar para casa. Eles têm que ter a vontade de ir,
mas a preocupação maior tá do outro lado. Eles querem voltar pra casa. Gente, é muito fácil manipular o jogador assim. Se vocês quiserem ir embora pra casa, você coloca o rastro no caminho de casa. Pô, velho, isso é padrão aí, ó. Já fica aí como dica na caixinha do fica ali. narrador aí. E eles estiverem muito reticentes, coloque o rastro levando pra casa. Já deixa ali anotadinho. Eu acho que tipo, essa primeira cena ela se desenha muito dentro disso daí. Ela vai se Eu desenhar acho que nesse momento assim, essa investigação inicial, essa curiosidade pra saber o que tá acontecendo, ver o que tá acontecendo e falar: olha, nós não somos atores de cinema, isso não é um filme de terror onde eu preciso olhar o barulho que tá no porão. Eu vou embora. mas eu acho que é importante a gente contrabalancear isso para fazer a aventura ficar narrativamente segura. O que é isso? É ter uma ferramenta narrativa para que eles voltem para casa. E aí eu acho que aí entra o que o Mononeurônio falou de colocar talvez a mídia, colocar talvez os soldados, o exército, né, chegando e afastando eles desses pontos. E aí quando isso acontece, eles têm que dar um passo atrás. Por mais que eles queiram às vezes investigar, porque jogador é assim, né? Tá na doideira. E aí você pode Ué. colocar ou você pode colocar, em vez dessas entidades que seriam manipuladas pelo pesadelo, né, e tudo mais, você pode colocar a própria família chamando para voltar. A própria família procurando eles na mata e não encontrando. Alguma coisa que queira, que dê um gatilho neles para falar assim: ih, caralho, deu merda, não é só aqui que tá ruim, não. Lá atrás tá ruim, tem que voltar. Eu acho que Uma armadilha boa. Desculpa, Tu. Deixa eu só falar, porque eu acho que talvez fale até a mesma coisa. Uma armadilha boa que eu gosto muito de usar. As pessoas estão lá. Aí chega sempre um parente próximo, um sobrinho, machucado, falando, minha mãe tá te procurando, tá desesperada. Então, além de você ter o choque de que você tem que voltar para casa, ainda vai ter um indefeso para você proteger ainda, sacou? Isso aí, legal, legal. Eu acho que nesse momento a gente não precisa dizer, talvez, quem, onde, quem, o que e por quê, porque são muitas possibilidades. Aí, nessas horas, quando eu caio assim, eu costumo fazer assim, rola um D6. Um é um familiar, 2 é a polícia, 3 é a mídia, sabe? E colocar pro próprio narrador olhar e falar assim, isso aqui é bom, essa aqui também, o que eu vou usar? O que eu vou usar? Se tiver oportuno. Ou ele escolhe também, né, cara? Dependendo do personagem lá que tem ligação com a mídia, ou que tem ligação, igual ele falou, pode ser um repórter? Pode. Chega a mídia tentando entrevistar o repórter, né? Isso aí. Isso cai de novo naquilo que eu falei de deixar gordura, de deixar possibilidades para você. Ah, o jogador criou um policial, usa o policial. O jogador colocou, às vezes, até a própria criatura atacando eles e eles tendo que fugir, sabe? Se ferindo suficientemente, ou sei lá, coloca às vezes até uma onça indo atrás deles, que não é a criatura, porque a natureza quer protegê-los do esquecimento. Isso pode ser também um outro inimigo que surge aí, um prisco, né? Um bicho do mato que quer alertar eles do tipo, volta. Vai, não fica aqui vai dar errado. O estranho é que se fosse um juiz de fora, o pessoal não ia entender de boa. E aí você imagina a pessoa que tá indo pro esquecimento, recebeu uma mensagem do tucano. Ou que tá procurando ET e vê o bicho falando com ela, ou o bicho deixou uma mensagem, deixou uma garrafa com um negócio, sabe? Muito louco. Dá pra trabalhar muito nessa pelada da conspiração, da doideira, e deixar os jogadores rolarem em cima disso daí. Então, muitas possibilidades. O Mononeurônio, ele puxa ali que no começo do livro, o humano que é esquecido, ele passa por uma porta e daí ele é esquecido. A gente precisa de um ponto sem volta, tipo esse. Eu acho que esse ponto sem volta ele vai ser na cena 2, que é o meio. Na cena eu acho que talvez até no clímax, quando ele decide se ele passa ou não e a aventura acaba. Perfeito, no clímax ali. Então, tipo, dentro desse conceito do que vai impedir eles, do que vai guiar pra dar um movimento, né? Eu coloquei aqui o que vai impedir os jogadores permanecerem nessa cena e prosseguirem, a gente bota um dessas possibilidades aqui já. Legal. A gente já deixa marcado aqui as possibilidades, polícia, parente, mídia, 3.
Vamos lá. Chat, me chama uma aí pelo menos. Vem comigo, chat. Não, chat, pelo menos 3, chat. A gente já falou do... Polícia eu vou englobar em militares. Porque aí o narrador pega a maneira que o grupo tá. O grupo tá mais civil, então o policial tá de boa. Se o grupo tá formado com policiais, ele pode usar, por exemplo, o exército chegando. Porque aí a polícia já não tem força contra eles. Uhum. A mídia... Apesar que eu não vejo a mídia... A mídia vai ser um incômodo que vai fazer as pessoas saírem, né? Ela vai sair mais pelo incômodo do que pelo... Eu acho que essa parte da mídia a gente pode incluir aquela ideia do Gohan, do ufólogo. O ufólogo Tem um cara que estuda ET aparecendo e falando, só que esse ufólogo pode ser bom, pode ser ruim, pode estar de um lado, pode estar do outro, né? Pode, e inclusive pode ser um ufólogo teoricamente sério ou um ufólogo que tá tentando se aproveitar, né? Tá inventando coisas. Isso. Assim, isso é bem legal, porque quando a gente fala de Chaves da Torre, não tem preto e branco. Tudo é zona cinza. Então, beleza, o Pesadelo é um antagonista. A gente estabeleceu isso. Mas ele pode estar fazendo isso por algum motivo que a gente não estabeleceu ainda e tal, que a gente pode desenvolver. Para ter até uma redenção lá na frente, ou uma escolha difícil moral. Mas o ufólogo, ele pode te ajudar ou não. O militar, ele pode te ajudar ou não. Ele pode estar lá querendo te salvar. Não, cara, tem um ET, sai daqui. Vai embora, sabe? Ele não precisa estar ali só para te dar porrada com truculência. Ele pode estar ali para ser um herói, sabe? A Caixa falou religiosos ali e faz sentido, né? Aí o pessoal da igreja falando que é o demônio, né? Pode ter um culto, né? Cara, só pra constar, as 3 meninas, a primeira coisa que elas falaram foi que elas viram o diabo e que ele tinha olhos vermelhos. Aí, ó. É isso que é a narrativa lá. Então ter um grupo de religiosos que tá ali, que vai gerar um tumulto, que vai atrapalhar eles de não permitir que eles investiguem puxando, falando que, vamos te exorcizar, você tá tocado, alguma coisa do tipo, também acho que pode ser bacana trabalhar. Tem mais 4 opções, galera. Cadê o meu chat? Eu tô pensando aqui, a gente vai narrar isso num evento, né? Aí o grupo começa a fazer a ficha, aí vem um policial, um jornalista e um padre. Um padre. Eu acho que uma opção... Acho que a criatura é uma opção bem legal se a gente estabelecer que ela é um avatar. Porque ela pode querer que os caras saiam dali para espalhar a palavra. Tem ET. Eu vi um negócio. Tem um bicho. Sabe? A criatura. Aí a Caixa trouxe uma ideia que é os fazendeiros. É o dono da propriedade, não é nem o fazendeiro. É o dono da propriedade onde aconteceu aquilo. Legal. Eu acho que aí a gente pode brincar um pouquinho. Isso é uma parada que eu adoro fazer. Pegar referência, bagagem das coisas loucas que a gente assiste, que a gente consome. E a primeira coisa que a dona falou fazendeiro que eu lembrei foi aquela baratona de Homens de Preto. Nossa! É igualzinho, amigo meu. O monstro vira o fazendeiro. O monstro engole o fazendeiro e usa a pele dele, sabe? Aquilo foi genial. Primeiro Homem de Preto. Eu iria nessa onda se eu estivesse narrando essa aventura. Pô, maneiríssimo, meu. O proprietário. Bom. Proprietário fazendeiro. Tem um R a mais. E qual que será o nosso último? E aí, galera? Vai, galera, por favor, gente. Tem uma parada legal. E nos apêndices do livro a gente tem um monte de tabela para criar essas paradas. Se quiser rolar um aleatório aí. Vamos lá na tabelinha. Ai. Tem uma tabela de função por tema e rolando um D6. Acabaram de falar por que família não tá na lista.
Ah, e a mesmo. família, pô. Família. Acabou. E a gente aqui falou família. Falou da família o E tempo não inteiro e não colocou. anotei. Acabou, então tá resolvido. Família. Beleza. Isso é o que vai guiar os caras a saírem da cena, então a gente já tem aqui um Isso direcionamento. aí. Depois a gente cria um textinho pra cada um deles ali pra dar umas possibilidades pro narrador, mas isso eu acho que a gente pode fazer no off ali na tranquilidade quando o documento estiver sendo configurado. E esse é o fim dessa cena 1. Inclusive, Sim. você que for narrar essa aventura pode usar qualquer outra coisa que não seja esse o D6. Não, o D6 é mais uma Uma orientação. É deixar claro que ela é uma orientação só pra ajudar. Não Que você precisa pode rolar fazer. aleatório, não. A cena, então, ela termina quando eles chegam em casa e descobrem que são invisíveis. Foram esquecidos. Bacana. Pode brincar com os jogadores, coloca casaco, tira casaco, né? É isso aí? Foge da criatura, procura criatura. Foge da criatura, procura criatura. Mas o jogo é esse, né? Quando você fala de ET, tem que ser meio que numa pegada dessa aí. Beleza. Ó. Então a gente termina a cena, a transição da cena é a chegada em casa e ninguém te vê, ninguém te encosta, ninguém te percebe, você foi esquecido. Ninguém não Sim. tem relatos da sua existência mais naquele lugar. E aí você começa a ver o Mundo Esquecido, que aí é a nossa cena 2. Eu acho que é chegando no Mundo Esquecido, alguma coisa nesse sentido, assim. Chegando no mundo esquecido. Como trabalhar esse segundo contexto dentro desse tema? Que é o horror do esquecimento, de ter sido abandonado, de estar sozinho, mas a gente não perder a essência do pesadelo que está procurando eles, desse alienígena, o OVNI que está ali em volta. Isso aí. Vamos lá. É porque normalmente a gente constrói as aventuras em cima dos protagonistas. Aqui a gente não tem os protagonistas, a gente vai fazer eles posteriormente. A gente pode até deixar uns personagens prontos depois, Sim. né? Mas o que que acontece? Em cada ficha a gente tem memórias. E essas memórias dizem mais ou menos o que que motiva o seu personagem, o que que justifica um trauma, quem são as pessoas importantes para ele. Você vai colocar isso nas suas memórias. E aí agora é a hora da gente pegar as memórias dos jogadores e colocar elas presas ao avatar, ao pesadelo, de alguma forma, para que eles queiram confrontar isso e liberar todo mundo, ou simplesmente confrontar eles e voltar. Que aí na última cena a gente vai ter a nossa escolha difícil de continuar esquecidos e proteger quem não consegue enxergar, ou voltar e fingir que nada aconteceu. Pílula azul, pílula vermelha. Como transpor isso agora, né? Qual que seria esse chamariz? Como é que a gente consegue colocar isso de forma neutra? Porque a gente não tem os personagens. Uhum. Então, colocar essas memórias vinculadas a. Conseguir trabalhar essas essências dessas memórias vinculadas ao pesadelo ali, ao avatar, sem ter a especificação da memória. Legal. Eu acho que é fazer com que o pesadelo haja diretamente ou através de seus seguidores, o que quer que a aventura estabeleça em seguida, quem são, né, as pessoas manipuladas pelo pesadelo e tal, são os antagonistas no plano do pesadelo, predando o que há de importante para os jogadores. Então, o primeiro ponto é: quem são as pessoas manipuladas pelo pesadelo? Quem são essas pessoas na Sim. cidade que tem? Agora, é aquela visão que você falou. A gente tava na visão de cima, a gente desceu o funil um pouco mais e agora a gente tem que definir essas pessoas, eu Aí. acho. A gente pode falar que é o camarada que vende camiseta e tá ficando rico, vendendo brinde e tá lucrando com a parada, então ele vai ajudar o pesadelo de alguma forma, sabe? Mesmo que ele não saiba que existe um pesadelo, mas ele quer manter
aquele círculo de conspiração e de obsessão das pessoas virem para a cidade e procurarem e, sabe, e Eu, ter toda essa parada folclórica, assim, né, de lenda urbana. Eu tenho Alguém que uma dúvida mantém aqui. essa lenda urbana, né, viva. Eu tenho uma dúvida aqui. Essa galera que é influenciada pelo pesadelo, ela consegue interagir com os personagens? Então, a gente está num momento de transição. Teoricamente, não, pelo que está no livro, mas se você quiser, você consegue interagir, mas eles vão reagir de forma muito truculenta, brutal, como se fosse um sistema imunológico, sabe? Sabe aquele filme Eles Vivem? Que se eles notam que você tá vendo eles, ele vem para cima, Uhum. ele quer te pegar, ele quer. Então, assim, lidar com um mundo que não é esquecido, que é o lado de lá, que a gente chama, que é o que você deixou para trás, provoca reações em você, reações que vão te dar uma porrada, vamos dizer assim, ou te colocar numa situação complicada e tudo mais. Então, Mas ao eu mesmo posso. tempo você vai estar vendo as teias de conspiração. Então você vai saber que aquela pessoa ali está presa. Só que você vai ter que descobrir o que está interagindo com ela, sabe? Então, eu posso dar um palpite aqui? Claro. Eu acredito que a gente lidar com. Eles correram, né? Chegaram onde para eles seria um local seguro, se é um local, a zona de guerra, né? E tentando conversar as pessoas truculentas com ela. Assim, que se correr dessas pessoas, se livrar dessas pessoas até chegar numa safe zone, que seria uma zona esquecida já. Legal. Né? Então seria eles tentando interagir com o que eles deixaram para trás, Isso. sofrendo retaliação e tendo que fugir dessa retaliação. Quando eles fogem dessa retaliação, eles se encontram junto com outros esquecidos. Então eles começam a perceber assim: nossa, eu nunca vim nessa zona da cidade, não lembro dessas pessoas aqui. Legal, legal. O que você acha, Dudes? olha, eu gostei. Eu acho que é bom trabalhar esse conceito de, tipo, parte da cidade não existe mais. Uhum. Porque dá pra você trabalhar É. muito do social, dessa trama social ali por trás, sabe? É Uhum. o. Sumiu. É o resgate histórico, né? É É o aquela coisa que resgate a gente estava histórico. falando de quem é que... Aí é o caso do narrador estabelecer, de acordo com as memórias dos personagens, quem são as pessoas que são importantes para eles, quais são as raízes que eles não reconhecem, e elas estão ali na cidade ainda esquecidas do outro lado porque foram apagadas, Sabe e quem ter essa... faz isso de maneira genial? Tem uma revista antiga que a galera nova não deve conhecer muito, mas a galera antiga vai se amarrar e vai lembrar na hora. Spawn. Porque Spawn. antes do Spawn virar o Spawn em si, né, o Al Simons, né? O Al Simmons ou Simons, não sei. Ele era um assassino de aluguel que tinha uma família, e a família era luxuosa. E após ele ir para o inferno e voltar como um soldado do inferno, né, quando ele volta esquecido, como se tivesse morrido, ele vai morar com os moradores de rua. Tanto que o mentor dele é um morador de rua, que também é um ex-Spawn, né? Então eu acho que E talvez seja uma parada legal a gente fazer com que o grupo vá para os esquecidos nessa cena, né? dá uma safe zone, uma respirada pra galera achar que tá tudo certo, né? Mas é só a Uhum. gente dando um respiro pra eles, porque vem coisa pior aí. Então vamos partir do princípiozinho ali também, já igual a gente fez na cena um. Então qual a função do narrador, né? Função. Isso. Eu Oi. Você acha acho que que agora é a hora do narrador colocar a ameaça real, assim, sabe? Vocês estão vendo o que está acontecendo. Vocês estão vendo o que está por trás disso aí, seja o Avatar, o pesadelo, ou como que essa conspiração se entranhou tanto na vida das pessoas e as pessoas estão ali sofrendo por isso, né? isso? Memórias sendo apagadas para colocar coisa de ET no lugar, sabe? Vai lá, quem sabe uma memória da pessoa
Uma memória muito importante com alguém foi apagada para colocar um avistamento no lugar e ela voltar falando que foi abduzida e a outra pessoa foi jogada no esquecimento. Então, a manipulação das memórias dos jogadores. E a gente pode fazer dos dois jeitos, né? Os jogadores tendo as memórias corrompidas ou os entes queridos que eles estão vendo, dando reportagem lá no Fantástico, né? Falando algo que é uma lembrança dele, mas errado. Legal. Se quiser dar um twist na aventura, facilmente a gente conseguiria, por exemplo, na hora de criar os personagens, virar para a mesa e falar assim: galera, uma das memórias de vocês tem que ser uma memória de avistamento. Porque é uma Nossa. memória que a torre já manipulou. Perfeito. Maneiro. Vou botar até aqui em cima, aqui, ó. Naqueles tópicos que a gente fez lá em cima. Que uma das memórias. E aí você até cria uma motivação a mais para eles irem atrás, né? Cria motivação Ele e cria pode usar como uma, trauma ainda. ele cria uma motivação, ele cria dá um norte pra esse personagem. Tá vivendo essa história. Ele tá ali por algum motivo. Ele não tá ali à toa mais. Ele tá já foi ali tocado pela torre de alguma forma, né? É. E eu gostei dessa. Ó, aqui o narrador vai apresentar a ameaça real. E eu gostei de deixar aqui anotado nesse quais são as pessoas que o pesadelo manipula. Não necessariamente uma pessoa, mas sim aparecer a reportagem com a história original que foi colocada, a memória original do Legal. personagem, sabe? Pro jogador ter uma sacada de tipo, caramba, eu consigo recuperar minha memória agora. É. Legal. E aí, se essa memória vai estar protegida por um pesadelo ou não, se ela vai estar no abismo ou não, eu acho que isso aí cabe até o narrador definir como que ele vai conduzir isso. Isso. Você deixa aqui só que, ó, a memória original do jogador tá ali. Ela aparece na reportagem. Agora, Uhum. como ele vai pegar aquilo pra ele de volta e tirar esse avistamento, é com ele. Ok. Tá dando uma dica boa, né? Porque sempre vai ter um jogador que vai estar muito impressionado com o jogo, né? Que vai estar mais preocupado, com o olho arregalado, pensando. E é esse que é o alvo perfeito para você jogar a memória dele na televisão preta e branca da barraquinha de cachorro-quente do lugar dos esquecidos, tá ligado? Muito bom. Gostei. A função do jogador aqui seria recuperar sua memória. Eu acho que a função do jogador seria buscar ajuda, Dudes. Do Porque ele não tem tipo, conhecimento ainda, né? ele não sabe como recuperar a memória. Então, Ou assim, sendo mais direto, em vez de colocar buscar ajuda, a gente pode colocar assim, encontrar uma lacuna. Um lugar Encontrar uma lacuna. onde os esquecidos estão aglutinados, vivendo no mundo de esquecimento nessa cidade, entendeu? E se virando para sobreviver a essa conspiração, sem serem caçados, sem serem procurados e tal. E aí, na cena final, a gente coloca um clímax de o que eles vão querer fazer. Uma opção legal, assim, para... boa. E aqui ficou faltando quem, Eu o tô que e o olhando, porquê. Eu tô indo voltar. eu tô olhando o mapa de Varginha aqui, né? E o local foi no Jardim Anderê, parece, de acordo com o Google. Eu vejo que tem vários parques em volta desse Jardim Anderê, né? E tem um parque municipal, São Francisco de Assis, que é um parque enorme. Que é um parque que provavelmente deve ser floresta, essas coisas, né? Que é um local ideal para ser uma lacuna. Legal, legal. Achei interessante. Qual que é o nome do Interessante. parque? Parque Municipal São Francisco de Assis. Eu acho que se a gente seguir naquela ideia de não dizer que é Varginha, é só dizer que é o Parque Municipal, um Parque grande Municipal. parque. É, Porque, tipo, você deixa no ar
e o narrador utilize da forma que ele achar interessante. Isso aí. Nossa, Aí, tem o quem, lado, tem por quê? cachoeira. Eu acho que a gente Maneiro. pode fazer 2. O quem, a ameaça, que aí vai ser o avatar, ou o pesadelo, o que for Ou os definido, dois. ou os dois. O que, predando a humanidade, interferindo nas memórias, e por quê, para se dar bem, né? Para Proveito próprio. proveito próprio. E do outro lado, quem, o que e por quê, os habitantes da lacuna, né? O que eles estão fazendo? Aí é definir qual vai ser o papel deles nessa cena, como que eles vão trazer os jogadores para si, ou levar para lá. Ou pode ser, talvez, um esquecido mais corajoso que sai da lacuna para achar as pessoas que são constantemente apagadas nos avistamentos, sabe? Já tem uma pessoa que faz isso, é um esquecido mais loucão. Então, assim, a gente definiu quem seria essa pessoa que resgata os jogadores, o que leva eles para lá, o que dá a direção. Ele tem. Pô, bacana. Quem e o porquê é o ponto. Eu gosto do gatinho no Favela Sitiada, porque ele quebra a expectativa total dos jogadores. Pode ter E uma eu pegada dessa gostei também. muito, muito. Eu gostei muito do. Eu esqueci o nome do rato. O rato da aventura do André. Porque a primeira coisa que ele fala é: caraca, vocês de volta aqui. Aí todo mundo parou, olhou. O rato tá falando ali. Ué, qual o problema? Tipo, Da aventura do Doff. animais falam. Não, animais não falam. Não, vocês só esqueceram que a gente não fala. A gente fala, sempre falou, continua até falando, mas vocês maram de não querer ouvir. Legal. A gente pode ter essa figura desse prisco, né? E a gente pode ter uma figura mais ambígua também. Que tem no Chaves da Torre a figura dos corporativos. Os corporativos fazem acordos, trocam influência, tomam lá da cá, e ele pode simplesmente ser um homem de negócios que surge numa oportunidade e fala: opa, eu consigo lucrar com esses caras aqui. Vocês querem voltar? Não querem voltar? Querem ajuda? Não querem ajuda? O que vocês estão querendo? Querem direção? Querem De que informação? forma O que eu a gente ganho pode? com O isso? que eu vou ganhar com isso agora? Me ajuda a te ajudar, né? A pior Me frase ajuda do a te mundo, ajudar. brother. Pode ser quer ver? Um mascate. Um mascate, Daqueles velho. que tá Mascate com daqueles. Tipo, paninho jogado no ombro, sujo de graxa. Isso aí. A caixa na mão ainda assim, parado olhando. Não, bota o seu pé aqui, vamos conversar. Diz pra onde é que você quer ir que eu te levo. Só que tem um preço. Nossa, brother, tive uma ideia genial, cara. Um taxista. Olha, legal. Não tinha Uber, só tinha táxi. Táxi é um artigo de luxo, tá ligado? Legal. Ainda mais na cidade interior. Sim, E, eu acho que uma o taxista lacuna, funciona né, muito bem. velho? O E o taxista. legal é que esses corporativos, esses homens de negócio, que a gente chama de antevazinho no jogo, eles estão dos dois lados. Então, eles estão do lado, eles conseguem enxergar e interagir com os dois lados. Então, ele pode ser o camarada que fala assim: você quer o quê? Você não está conseguindo interagir lá? Eu consigo. E aí? E, cara, a figura do taxista é uma parada muito legal e interessante. Porque hoje em dia você pode virar e falar assim: pô, eu sei quem é o taxista que atende que mora ali perto ali, que eu tenho ele no WhatsApp. Só que se você pensar nos anos 90, o taxista não era uma pessoa. Ele era uma entidade, função, né? uma entidade. Uma Todos entidade os de taxi- segurança, cara. Todos os taxistas eram só o taxista. Ele não tinha nome, ele não tinha rosto, ele não tinha horário Legal. de trabalho, ele era só isso. Então você trabalha um pouco desse conceito dentro desse corporativo, da ideia de que a partir do momento que você assume algumas certas funções, você deixa de existir e passa a ser aquela função. E como função, você Sim. tá do lado de cá. Como pessoa, você tá do lado de lá. Isso aí. E o mais legal é que o táxi dá aquela sensação de segurança, né, cara? É verdade. Na década de 90, com certeza. Nossa, se eu avistar um táxi às 2 horas da manhã, era o paraíso. Eu, caraca, Uma agora eu vou quebrada. pra casa, velho. É Agora isso, eu vou pra casa. Vamos pra casa, gente. É o cara da hora. Mas Show. custa tanto.
Então eu acho que a gente fechou nossa segunda personalidade aí, que vai levar a galera pro parque ou pra onde eles quiserem ir. Ó, por que que ele tá aqui? Negociar Negociar o caminho. o caminho. Isso aí. Entre Negociar o parênteses, caminho. não só o caminho, né? Lucrar. Lucrar às custas do esquecimento. Brother, você pode zoar muito o jogador com isso. Fazendo o táxi da volta na cidade, lá atrás. Porque enquanto você tá negociando com ele, enquanto o jogador não conseguir entender que ele precisa fazer essa troca, o taxista ele vai Tá ficar rodando. rodando. Vai ficar rodando. Você não vai, não volta e você tá numa cena presa ali rodando. Então eu acho que dá dá aquele ambiente angustiante do horror. Legal. E o taxímetro rodando, você falando, não, o taxímetro, o preço do valor da corrida aumentando, dá aquele senso de urgência que vai deixar o jogador angustiado demais, cara. Você pode até transformar o taxímetro numa parada meio tecnologia estranha. Do tipo assim, em vez de ficar aparecendo número, que o preço está subindo, vai aparecendo como se fosse aquelas imagens Polaroid das memórias dos personagens, assim, de momentos das memórias dele enquanto vai passando o tempo. Maneiro. Como se o que tivesse sendo cobrado fosse as memórias, sabe? Caraca, o pessoal vai pirar muito eu com isso. consigo ver essa cena numa técnica que eu gosto de usar quando eu tô narrando, que é questionar o jogador. Então, você, tipo assim, o pessoal começa a falar, você viu que tá enrolando, você vira, o pessoal, não, mas não sei o que ela fez. Cara, você olha pro taxímetro e você vê uma foto. O que essa foto representa pra você? E só deixa. E vai. Só É isso deixa a aí, liberdade. O espírito do jogo é esse. Deixa a pessoa. Porque ela vai te trazer tanta emoção, tanto sentimento ali, que aí naquele momento ela vira e fala: peraí, mas tá cobrando. Ele tá cobrando esse momento de mim, sabe? Aí na hora que ele percebe, não, peraí, vamos parar aqui, vamos negociar. Devolve esse momento, eu vou te dar outro. Não, cara, e é um lugar ideal. Olha só, que não é um lugar, né? Mas o lugar acabou de virar um lugar, o interior do carro, pro cara usar carta no interior do carro, cara. Você pode sugerir o uso das cartas Tem dentro do aquele carro. monte de badulac ali, né? Um monte de coisinha, um monte de situações. Eu vou adicionar até uma informação aqui, que é o onde no interior do táxi. Legal. Legal. Dentro do carro, né? Inclusive esse onde ele pode tá nessa estranheza de tipo o carro parecer maior, ou ele parece uma mesa de negociação estranha, sabe? O motorista tá sentado virado para você, em vez de estar virado para Ele o outro lado, sabe? Uns Nossa. negócios que dá para pirar se quiser, mas aí vai dizer do que cada um quer com a fantasia e com o horror e com Cara, a pegada. nessa parte é simples, você descrever isso pro narrador é simples. O carro tem formato estranho, causa desconforto. Vai. Segue, Porque, né? tipo, a hora que você lê essa frase, alguma coisa vai surgir na sua mente. E é isso que você vai passar pro seu jogador na hora. Eu E daria se uma não gotinha de fugir? humor, cara. Eu daria uma gotinha de humor pra deixar o jogador incomodado. Sabe como? Vocês veem literalmente Agostinho Carrara. Um cordão de ouro, um Ray-Ban ser. maior que a cara, tá ligado? Um sorrisão. Vai ser Tá comigo, branco. tá com Deus. Eu te levo pra Legal. qualquer lugar. Legal, legal. É legal que você falou aí, Dudes, usar sempre adjetivos, cara. O carro é estranho, ele tem um formato que causa desconforto, e aí você usar aquela técnica que você falou para perguntar sobre esses adjetivos para o jogador. Por que que você sente que o carro é estranho? O que que tá te causando desconforto ali dentro? Sabe, você joga, se você não teve a sacada, você joga a bola pro jogador. É. Deixa ele criar o cenário junto com você. Porque a partir do momento que ele responde, o outro joga uma carta em cima e começa a tirar, e aí tá loucura. Não, peraí, ó. Tem aqui, ó. É um inimigo. Aí bagunçou. Aí bagunçou. Então o taxista olhando pra trás, olha, é melhor vocês responderem rápido aí, porque tem um cara ali atrás correndo. Caraca, massa. Essa segunda cena, eu acho que ela se desenha muito nesse conceito do encontrar o taxista, pegar o táxi Ele levar em algum lugar. e ele vai levar pra lacuna. Acabou. E é isso. E a nossa cena 3, que será a nossa cena final.
Isso aí. Eu acho que a nossa cena 3 ela vai ser uma cena muito mais de. Não vai ser um clímax de ação frenética, provavelmente, mas vai ser o clímax do horror. Quando os jogadores Sim. descobrem que estão esquecidos e tem que fazer a escolha do que eles vão fazer com aquilo ali. Vai ter que voltar de tarde, tá zoando. Eu vou chamar Sabe? essa cena final de descobertas e escolhas. Perfeito. Que aí eu acho isso muito legal de sempre colocar na hora que a gente estabelece a cena, de ter pelo menos umas 3 escolhas para os jogadores, 3 finais possíveis, 3 rumos de ação para aquela cena. Então, tipo assim, eles chegam na lacuna, descobrem o que está acontecendo de verdade. Aí eles sabem que as memórias deles podem ser recuperadas, que eles podem proteger quem estiver do lado de lá. Só que para isso, eles têm que ficar aqui fazendo isso. Ou que eles podem negociar um caminho de volta com o taxista, ou com a própria criatura. Nossa. E aí, o que vocês vão fazer? Aí a escolha dos jogadores vai definir o que é a cena de fato. Se é essa negociação, se é a recuperação da memória, o que vai acontecer. Eu acho que sempre com o pesadelo aparecendo de alguma forma, né? O pesadelo aqui ele tem que ser presente o tempo todo. Sim. Mesmo que seja uma figura política, não uma figura de um monstro combativo, isso deixa pra criatura. O pesadelo ele pode ser a pessoa que está por trás da conspiração e falando, então, eu te tiro dessa. Você tá afim de voltar para lá e ficar me alimentando? Ser minha... Isso pode gerar um conflito no próprio grupo, cara. Exatamente. Eu vou trazer um cara pra se representar isso daí, que eu acho que tá lá, nessa cidade nossa de Varginha, até hoje. Ele é uma agência de turismo. Legal. A lacuna pode, em vez de ser o parque, ser a agência de turismo. Porque não existe nada ganhou mais dinheiro naquela cidade, nada ganhou mais poder naquela cidade do que o turismo. O turismo fez a Câmara de Vereadores transformar a cidade numa chacota e financiar um OVNI Porto, velho. Rapaz. Cara, você caiu numa situação onde alguém... Porque não tem como você virar e falar assim, o político teve essa ideia. Não. Um agente de turismo, uma pessoa formada em turismo... Alguém que ia lucrar com aquilo ali, né? Que ia lucrar com aquilo ali. Virou para um vereador e falou, vamos construir um OVNI Porto. E mais uma vez, Milão é o capitalismo. E ele conseguiu colocar isso dentro do vereador, ao ponto do vereador montar um projeto, apresentar para a cidade e a cidade financiar. E ser reconhecida no mundo como uma das cidades que tem um OVNI Porto. Acho que são 3 no mundo todo. É real, eu acho Meu que são... Deus. Não é uma só. Só que, imagina... Né, o que não foi deixado de lado e esquecido nessa votação, nesse processo, para construir isso? Você usou a palavra certa, o que foi esquecido? E essas pessoas que foram esquecidas, doentes no hospital, né, segurança pública, pessoas que acabaram sofrendo moléstias físicas, mentais, enfim. Esses são os avistamentos. Esses são os alvos dos avistamentos as pessoas que estão sendo jogadas no esquecimento. Isso. Cara, e conseguimos fechar de um jeito muito bacana. Eu troquei, a lacuna é a agência de turismo, porque esse cara, esse pesadelo, ele se alimenta ali, tá o tempo inteiro ali, mas ele te dá a oportunidade, você quer sair? Você quer ir lá? A gente molda a sua memória e você vai poder sair. Com um detalhe, você não pode sair da cidade. Você vai ter que entrar na brincadeira. Você não vai lembrar, mas você vai entrar na brincadeira. Legal. É a pílula vermelha que a gente falou lá no início. Legal. É a pílula vermelha. Você vai ter... todo mundo tem essa escolha. O vermelho ou azul que eu quis dizer, tá, gente? É interessante porque a gente criou um cenário onde tudo converge para o pesadelo. Existe uma conspiração. E essa conspiração tem várias criaturas. Porque a gente tem o taxista que trabalha para o pesadelo. Porque ele quer que o turismo dê certo e ele faça esses acordos. Ele continue fazendo isso. A gente tem o avatar, que é a criatura.
que quer se manter relevante, que quer aquela figura pastelona ou amorfa, ou que a visão de cada um transforma ela no que ela tem que ser. Se o cara enxerga o Alien do Oitavo Passageiro, ele vai ver aquilo. Se ele enxerga o ET Bilu, ele vai ver aquilo, sabe? Por aí vai. Não, Bilu não, gente, por favor. Então, tudo converge para esse final, e é um final simples. Decida o que você quer para sua vida, daqui para frente. Eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei mais de um quem, o que e por que aqui. Aqui a gente vai ter que explicar todo o conceito, então tem que ter. A pessoa chega na agência e vai estar ali o responsável pela agência de turismo. Olha, sejam bem-vindos. O conceito é esse, a história é essa. E aí? E ele tá vendo tudo ali em volta, sabe? O pessoal nas macas parados no meio do corredor. Legal. Tipo, feridos. As pessoas marginalizadas. Tudo isso tá em volta daquela agência. O cara tá assim: por que esse pessoal tá numa agência de turismo e não num hospital? Pô, cara, muitas cenas dá pra fazer assim, né? A galera em fila morrendo, como se fosse um corredor de hospital. E uma reportagem falando assim: mais um avistamento ocorreu aqui na frente das filas da galera acamada, né? Legal. Isso é interessante. E é interessante também a gente enaltecer uma queda de braço. Porque o pesadelo, ele tá bem bom mandando em tudo. Só que quem quer que as pessoas voltem não é o pesadelo. É o Avatar. É o Avatar e o agente e o taxista. Eu tenho que ser. Então esses dois eles têm um acordo velado de favorecer o Avatar, mas também de puxar. Então os jogadores eles podem entrar no meio de um conflito político aí de falar assim, olha, vocês não precisam desse Avatar para isso não, você consegue fazer isso tipo, quando me ajuda a derrotar ele, sabe? Você vai continuar sendo relevante mesmo sem essas doideiras que ele tá falando. Pô, já tem um OVNI Porto ali, você acha que isso vai ser esquecido? É infinitas as possibilidades. Pô, tem um cara mais. Um personagem mais simplório, que tá passando dificuldade. Tem um emprego pra você aqui na agência, cara, pro resto da sua vida. Salário Você bom. pode voltar, tá difícil, eu faço você voltar como um cara rico. Você vai ser um fazendeiro. Você vai ser um negócio melhor do que você era. Você começa a olhar para as memórias dos jogadores e fazer acordos do diabo, assim. Pô, você passou por esse trauma? Eu apago esse trauma da sua cabeça, cara. Você não precisa mais dormir com esse barulho. E pronto. Você vai, sei lá, você vai ter visto luzes no céu naquele dia. Isso aí. Isso aí, pessoal, E assim, termina chorando, olha que legal. Mas a gente tem que pôr um ponto legal aqui para a aventura, que é o sentimento de urgência. A gente não pode deixar passar 2, 3, 4 dias para que isso tudo aconteça. Tem que ser uma parada na paulada para eles não estarem ainda consolidados como esquecidos. E Pra tem ser várias aquela parada maneiras assim, disso, ó, né, cara? você ainda tá sendo esquecido, eu ainda consigo te levar de volta, você tem que decidir agora. É só deixar a porta do táxi aberta e eles verem o taxímetro rodando. Legal. Legal. Algumas maneiras, É né? isso, Existem milhares de maneiras de fazer isso. Mas Pessoal, é interessante a gente deixar isso daí. Oi? Vou só dar um pulinho ali e já volto. Tranquilo, vai lá. Mas podem continuar aí. Não, Joia. vamos continuar aqui pra gente já dar esse caminho aqui, ó. O sentimento de urgência, eu acho que a porta aberta, o taxista esperando. E no final da cena anterior, eu acho que o taxista virar e falar: olha, eu vou esperar um minutinho aqui pra ver se vocês vão voltar. Se vocês decidirem ficar, é com vocês. Mas eu não posso esperar muito. Tem que dar uma resposta pra ele, né? Nem precisa ser o taxímetro, só a resposta ali. Bom. Gente, você pode dizer qualquer coisa nisso. É o exército chegando para interrogar vocês do nada, e vocês sabem que o exército ali não é mais o exército que você costumava ter no mundo real. É a agência te assediando, a agência de turistas assediando, te cobrando a posição, como o próprio pesadelo, sabe? Beleza. Ó, qual que seria a função do narrador nessa cena?
Pera aí que eu preciso ler. É, a função do narrador, Ó, a né, função. do final, tá. Seria, no caso, ele propôs o final, né? Mas como propôs o final? Seria... Eu acho que a função do narrador é colocar o jogador numa encruzilhada. É literalmente colocar as duas opções para os jogadores, onde, escolhendo uma, ele vai perder a outra. Entendeu? É a decisão difícil. Esse jogo não tem ganhadores. É o que acontece quando a gente descobre os males da sociedade, né, cara? É foda, né, velho? Beleza. Colocar os jogadores para uma escolha difícil. O papel dos jogadores é fazer uma escolha. Nossa, o senso de urgência do O taxímetro, papel do narrador. a porta aberta do taxista, o mononeurônio ele trouxe uma parada muito boa. As polaroides do taxímetro agora, elas não estão apagando a memória, estão apagando só ele de dentro Caramba, legal. Então, tipo, olha, Interessante. é agora ou é agora. Legal, Isso vai gostei. dar o senso de urgência e colocar isso também na função do narrador, que é colocar os jogadores para fazer uma escolha difícil e tendo o senso de urgência. Ti. A função dos Chegue. jogadores é tomar Acesso de a urgência, decisão. tem decisão. Tomar a decisão. O quem, o que e o porquê desta galera que tá por aqui agora. Como que a gente... Quem são os que a gente vai evidenciar nesse documento? Que é aquela parte que o narrador tá ali no material para ele olhar e falar, esses aqui estão. O resto é o que eu quiser colocar. Eu acho que o agente de turismo, o que ele vai estar fazendo nessa cena final? Ele provavelmente está esperando, né? Esperando para agir. Porque de acordo com a escolha dos jogadores, ele vai agir. Por exemplo, Velho, de qualquer maneira, né? Se os jogadores virarem e falarem assim, não, a gente tá aqui para acabar com você. Cara, ele vai para cima. Não, De uma forma ou de outra vai jogar alguém para cima, enfim. Chamar o avatar para bater, não sei o que ele vai fazer, mas ele... Se os jogadores falarem, eu quero voltar, ele, então eu vou levar você de volta. Deixa eu ir ali falar com o taxista que ele vai... Vamos fazer um bem bolado aqui. E o porquê, eu acho que para manter a conspiração. Acho que é a máxima. É o grande porquê dele, né? O grande porquê dele é manter a conspiração. Enquanto a conspiração continuar existindo, ele tá crescendo, desenvolvendo e ganhando. Isso aí. Então, esse pesadelo, a agência de turismo como um pesadelo, ela cresce, se torna cada vez maior, conforme a conspiração se mantém e aumenta. Uhum. Acho que é bem por aí. E é bem bacana, né? Se vocês forem dar um nome para essa cidade, ou utilizar o próprio Varginha, por exemplo, pode chamar o apelido de Varginha Tour, cara. É o nome bem genérico, Vavatur, né? Vavatur, velho. Vavatur. Sai de baixo. Eu gostei do Vavatur. Vamos deixar ele aqui. Sai de baixo, grande Vavá. A gente revela a idade, né, cara? Revela mesmo, velho. Vavatur. Cara, teria mais alguém que a gente colocaria? Olha, eu colocaria talvez o Taxista? taxista. O taxista tá presente na cena porque ele chegou. Ele chegou já. Mas ele pode levar o pessoal de volta para ir pra algum lugar, né? Então, mas ele já Pode. está na cena. Ele veio da cena 1, da cena 2 pra cena 3. Entendeu? Ele não é alguém que o narrador tem que se atentar, que tem que estar ali. Ele já veio, ele já está ali. Tá, mas ele tem um objetivo nessa cena. Eu acho que é esse que é o importante quando a gente coloca o quem, Então, o que o e o objetivo porquê. dele era o senso de urgência, né? Até então. Legal. Aí nisso a gente coloca lá na função do narrador. Dar o Entendi. senso de urgência com o taxista. Tá. Entendeu? Boa. A gente economiza no quem? Não, até porque não precisa. Você consegue ser sintético nisso. Precisa, né?
Seria legal, a gente não discutiu isso, mas seria legal talvez que as vítimas tenham algum tipo de voz ativa ou passiva dentro dessa decisão. As Acho pessoas Os que estão ali nas jogadores. macas, e aí, o que que esses caras vão fazer? Quem são esses caras? Eles vão ficar ali só esperando? Ou eles vão... Talvez o papel deles seja mostrar para os jogadores o que é ser esquecido, sabe? Eu As chamo isso de consequências de... dramatização. Pode ser só dramatização também. Não, eu chamo de dramatização, mas é exatamente. Tem um objetivo, né? O objetivo de mostrar aos jogadores o que está acontecendo, a função da cena, né? O que que esses caras Mas estão fazendo na cena para é mostrar isso? exatamente isso que eu tava pensando. Tipo, como que eles vão mostrar isso pros jogadores que estão sendo esquecidos? Cara, as macas é só a pessoa gemer, gritar, pedir socorro e o pessoal ignorar, brother. Ó, a gente falou das fotos, imagina que legal seria se cada um deles tivesse com um álbum de fotos na mão e as Em fotos branco. vazias. É um álbum de fotos em branco, tá ligado? E aí pode ser fotos de viagem da agência, sabe? Umas paradas assim. Quando eu tinha velho, né? Lembra dos anos 90? Tinha aqueles álbuns de foto que era Sim. tipo da galera Kodak, não sei o quê. Sim. Vavatura escrito lá e a galera em branco. Sei. Inclusive, se quiser colocar que o táxi é da Vavatu, né? Colocar Nossa. um selo ali e tal, alguma coisa nesse sentido. Isso. Coloquei aqui Pode ser, pode. os álbuns de foto apagados com as viagens. Fotos de viagem da agência com a logo da Vavatur, sabe? Pô, Legal. a própria ficha, se você tiver dinheiro, né, e for presencial, a própria ficha do jogador, como se fosse um álbum, né? Uhum. Com as páginas, E fotografias, com uma os parada habilidades. é que eles têm esses álbuns e junto com eles estão os. Não é bilhete, não, é panfletos de turismo da agência. Meio que Uhum. substituindo as fotos. Legal. Legal. E eu ainda tô sentindo falta de um papelzinho pra criatura nesse final. Porque ela tá Ó, parecendo, ela tá muito eu vi, né? secundária, assim. Ela perdeu força, né? Eu acho que ela pode ser talvez uma ameaça mais física do que política. Do tipo, a criatura tá querendo abduzir de fato, para que a história seja uma história de abdução ou afastar a pessoa, assustar a pessoa para voltar Pode ser que e a contar a criatura. história, mas é aquela história de tipo assim, eu só preciso deixar um sobreviver, só Uhum. um precisa voltar para contar a história, não Pode ser a precisa ideia da voltar todo criatura mundo. atacar o local? Como se fosse um Não, ataque cara. dela? Olha só a minha ideia. A criatura pode chegar igual o ETzinho lá do ET extraterrestre, que é bonzinho, né? E chamar elas. Vamos embora para um lugar melhor. Não, E, na verdade, é pra matar a galera, né? Sumir com o então, corpo. mas eu acho que falta o conflito mesmo. Eu acho que, tipo assim, a possibilidade do conflito. Porque o ET bonzinho chegando, ele não vai dar a possibilidade do conflito. Legal. Mas aí eu acho que talvez o conflito seja o que acontece na nave quando a criatura se mostra como um monstro que quer atacá-los. Pô, a Babatur pode ter formato de nave, né, velho? Pode, pode. Ou na logo, né? Ser um disco voador. Esquadrão na louco. Negócio Ó, meio Futurama, assim, né? Uhum. Imaginei assim mesmo. O mononeurônio, ele virou e falou, ó, o Dudes botou uma cena uma vez de cultistas cantando em coro. Que Legal. foi o que eu já fiz, que é interessante. E o outro talvez todos eles vão agir de uma forma parecida. Tipo almas torturadas para as vítimas, sabe? Mas eu acho que a apresentação do álbum de fotos ali já vai dar essa força deles, entendeu? Mas eu acho que, assim, eles uma opção pedindo. pode ser, de fato, cara, aquela cena do Alien, de tipo assim, os esquecidos estarem todos em casulos, presos na parede, sabe? E parados ali, com o Avatar fazendo alguma coisa com eles, ou deixando eles ali pro pesadelo se alimentar, sacou? Alguma pegada mais igual o Mononeurônio falou ali, mais jumpscare, mais terrorzão, assim. Seria uma opção. O que que vocês Opção. acham?
Eu gosto da Pra ideia do. criatura, pra criatura, eu acho que esse conceito da criatura ser o ETzinho bonzinho, pedindo eles, falando que vai levar. Vem comigo que o caminho é melhor, me leva pra casa, uma coisa assim. Uhum. Me leva E aí, e embora, eu sabe o não que que quero pode estar ser legal? aqui. ET minha casa. Aí, ó, a criatura, ela pode ser essa coisa boazinha que vai levar a galera de volta para casa, mas o de volta para casa é a memória verdadeira dentro do abismo. Nu! Nossa. Vai jogar elas no esquecimento mais profundo possível e deixar elas lá, sem uma chave, né, um berlock para voltar. Nossa, velho. O taxista não pode ser uma terceira via, não? Vai Não, não, o irmão. taxista Vai na ele é minha, uma vai na minha. via. O taxista ele é uma via. Ele tá ali como se fosse urgência, ele ainda é uma via. É porque assim, eu acho que essa cena toda ela se resume a escolhas difíceis e consequências piores ainda. Então, se você escolher que você quer saber a verdade, você vai descobrir a verdade. Você vai descobrir o que aconteceu com você naquele dia do avistamento. Mas você vai ficar preso, ou pelo menos você vai ter que, numa segunda aventura, numa continuação, ter que enfrentar essa criatura para tentar escapar dali. O grupo vai parar todo nessa hora. Vai. É para ser uma one shot, então tá. É bom, final bom. Pô, beleza. O Etel me leva pra casa. O quê? Levar eles pra dentro da nave. Isso. Entregar eles no abismo, né? Desovar eles no abismo. Por quê? Porque isso faz eles se manter relevante. Nossa, e é capaz de Pessoas ela estar ainda. achando que tá sendo bom, né, brother? É, Porque isso mantém relevante. E com isso a gente tem um final pra essa história. fechou. Magnífico, com um início intrigante que te leva a caminhar pelo esquecimento. Conhecer um lugar que as consequências dos atos das outras pessoas fizeram inúmeras pessoas sofrerem esquecidas e depois te leva a uma escolha que não vai te fazer bem de forma alguma. Eu acho que tá uma aventura excelente. Pô, ficou uma aventura muito boa, viu? Quem queria um horror pessoal aí, ó, É o que eu gosto. né? Pra quem queria Nessa horror cena pessoal. final, trabalhar bastante com as memórias, com o que eles estão deixando para trás, se volta, se não volta. Pá, isso aí é. É a cerejinha ali assim, aquele toque que só o narrador que conhece o seu grupo tá ali jogando junto com ele sabe. Porque você pode não conhecer o grupo, mas na hora que o cara pega o negócio, você lê o rosto dele e fala: é aqui. É aqui. E desde o início você vai cozinhando essa memória. Você vai apresentar ali a reportagem com as É isso memórias, aí. que você vai saber se a memória que você escolheu é relevante ou não, se ela tem impacto ou não naquele Aí. jogador. Porque ele vai. E não precisa nem ser a memória de verdade, Dudes. Pode ser uma terceira versão da memória. Exato. E Ou depois, mais, né? dentro É dessa maravilhoso. lacuna. Vocês vão irritar muitos jogadores assim. E eles vão adorar, tá ligado? Aí o próximo passo seria, de fato, a gente criar ganchos de continuação, mas eu acho que isso a gente não precisa fazer por Não. enquanto, porque depende muito do final. Pode simplesmente acabar. E criar as fichas dos antagonistas, né? Que o livro tem o passo a passo para criar a ficha do antagonista e tal. Então você pode criar a criatura, criar o pesadelo, criar o taxista. Todas essas pessoas que a gente foi falando, que são os Kens aí da história, até às vezes as vítimas, se elas forem mais relevantes do que a gente colocou, se você quiser colocar um representante das vítimas ou alguma coisa desse tipo, tudo tá lá. Aí dá para fazer uma meia dúzia de antagonistas, colocar ali no final e trocar o barco. Perfeito. Já deixei aqui anotado aqui pra gente não esquecer. Lembrando, galera, que tá acompanhando a gente aqui no Capiverso, tudo que é produzido pelo Capiverso, o Capi Remoto vai juntar, condensar, escrever no tempo do Capi Remoto. Lembrando que nós é pai de gêmeos, nós é trabalhador, nós temos um punhado de coisa para fazer
E conforme a gente concluir, vai ser disponibilizado pra galera que são nossos apoiadores e subs aqui do canal. Eu posso desenhar um taxista. Aí, ó. Ô, Bretinho, Acho que você ficou mudo. voltei. Tava falando com o meu mozão que chegou aqui agora. Acabou de chegar de viagem, gente. Manda um beijaço pra câmera. Um abraço Manda pra cá. beijão. Eu tive uma ideia muito legal pra agência de turismo, gente. Já assistiram Rick and Morty? Uhum. Sim. Tem um capítulo que ele se envolve com uma entidade chamada de Unidade, que é uma Legal, entidade que hein? domina várias consciências. E como o nosso pesadelo é a agência de turismo, todos os funcionários são o pesadelo. Pesadelo. Todos os Legal. funcionários ali são um pesadelo. Então, às vezes, ele te Faz responde com o sentido. funcionário, aí depois com a atendente, depois com a menina do café, sabe? E aí, nesse sentido, a gente consegue a todo momento na história tá colocando o pesadelo ali no corpo de alguém que tava no meio da rua. Um Só botar funcionário alguém com a com alguém. roupinha. Tem alguém ali. O uniforme da Natur. Motorista com a gravatinha, camisa azul bebê, gravata azul escuro, cabelo penteado pra trás, ó, pochete de lado do braço, assim. É o motorista da Vavatur. O crachazinho da Vavatur ali, a camisa Vavatur. Resolvido. Resolvido. Às vezes não precisa ser nem a pessoa, pode ser até o próprio crachá. Sim. É, Aí vocês escolhem, galera. Aí com vocês. Isso maravilhoso. aí, cara. Maravilhoso. Arthur, muito obrigado por ter aceitado esse Eu que convite, ter agradeço, participado no meio desse caos. Por quê? Por que caos? Porque não tem estrutura, não tem organização. A gente chegou aqui, sentou e falou, vamos fazer. E estamos fazendo. É isso Deu aí. certo, pra mim foi maravilhoso. Espero que a galera do chat tenha curtido. A participação de vocês é extremamente importante. Fiquem atentos. Próximo Capiverso vai acontecer excepcionalmente fora da sexta-feira. Porque o Papai Capivara ficou maluco e botou 1 milhão de meses de RPG pra jogar no mês que vem. Então ele vai estar jogando RPG e narrando RPG o tempo inteiro. Então a gente teve que conseguir encaixar um encaixe pra colocar o Capiverso. O próximo Capiverso vai ser no dia 10 de setembro. Ainda estamos sem o tema. A gente ainda tá no processo de estrutura e organização do que vamos trazer para esse Capiverso. Vai lá no post do Capim Remoto e fala assim: não, eu quero que vocês chamem o Arthur pra fazer as fichas no próximo. Aí, ó. Aí, O ó. Capivara pra já- fazer as fichas desses bichos. Já Aí, ó. puxa aí, ó. E Apoiem. temos muita coisa vindo por aí. Eu tô já desorientado, tô cansado. Passando a agenda rapidaço pra gente aqui. Terça-feira que vem, nós temos aqui no Capim Remoto Duelo de Dragões, episódio 2, com a Mai narrando pra galera do Melanina RPG. Essa aventura que foi escrita pelo Thiago Rosa e com presenças maravilhosas. Thiago Escobar, Lucas Conti, Sansão, o José, todos nós, o José do Crônicas Fantásticas, lembrei o nome do canal, todos nós interpretando e jogando com nada mais nada menos que o Dudes, interpretando um personagem maravilhoso, aquele gostosinho que dá um gosto diferente pra vida das pessoas, um paladino pacifista que não usa nem arma. Porque vai jogar Tormenta? Todo mundo, não, vou jogar Tormenta, vou fazer combo. Eu não tenho idade pra fazer combo, gente. Desculpa, eu não consigo. Já cansei disso. Então eu falei assim, já que eu não vou poder fazer combo, eu vou criar um personagem que irrita todo mundo. Porque eu não vou deixar ninguém usar o combo porque não vai ter porrada. E é isso. Ele é um Mas esse Duelo de Dragões é tipo Pokémon com dragão? Não, é Tormenta. O nome da crônica Entendi. do Duelo de Dragões. Eu tô assim, caraca. E Mas ele... A aventura começa às 21 horas, mas antes disso, às 17h30, nós temos um epicentro do terremoto com a galera, com o Bruno da Tria, falando de Punk Apocalipse, financiamento que tá vindo por aí. Muito massa, da galera que criou, é o mesmo criador de Shadow of the Demolord. Então eu tô muito na expectativa de conhecer um pouco mais disso daí, porque Shadow of the Demolord, se você não jogou, jogue, porque é muito divertido criar os personagens, os conceitos por trás dali. Na quinta-feira, a gente tem um epicentro do terremoto, a gente tem epicentro do terremoto, tem entrevista da torta direita. Epicentro do terremoto
com a galera da Meeple Starter para falar de Thanares com a Debs e a Nívia, às 19 horas. E às 20... Não, é isso aí. Na quinta, dia 22, é isso. Tem mais alguma coisa? Não. Tem. Dia 23, sexta-feira, às 21 horas, às 20 horas, nós estreamos a minha aventura autoral de Thanares RPG, Herdeiros do Vazio. Com a presença de Gohan, jogando de quê? Bardo. Não é um bardo. É um Redentor. Redentor. É um bardo clérigo. Mais ou menos isso aí. Então, galera, cola com a gente. E agora eu já vou passar a palavra para essas pessoas maravilhosas pra gente finalizar, que a gente já passou do horário. Vai lá, Arthur. Suas palavras finais. Galera, agradecer demais o convite. Eu adoro vir aqui no Capim Remoto, adoro estar com essa galera. Agradecer a Louca, que não está mais aqui, mas está ali cuidando das crianças. Está no coração, os meninos também. O que precisarem da Editora Caleidoscópio, do Arthurzinho, só chamar. Tamo aí. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, as Chaves da Torre, o primeiro suplemento para a Chave da Torre, o dossiê das singularidades, e o Ducado Verona, que é o primeiro jogo que saiu pela editora que não sou eu o autor, é o Ratoruja, um jogo de baixa fantasia medieval. Tá tudo lá no site da editora, www.editoracaleidoscopio.rpg.com.br. A gente está desenvolvendo um monte de jogo nacional e você consegue acessar os devlogs desses jogos lá no blog do site. Então, hoje mesmo saiu o texto da Luluzinha falando sobre o jogo dela, A Neve Sobre Nós. Se você quiser saber, vai lá. Já tem alguns posts desses vários jogos. E a gente, em breve, trará novidades. A gente quer ser a casa dos designers nacionais, produzir sistemas meio malucos, cenários mais malucos ainda, né? T de Varginha. Então, se você apoia esse tipo de pensamento, apoia lá a Editora Caleidoscópio, adquire nossos livros, que é o que faz a gente continuar estando motivado para apoiar essa galera toda, esses autores e tudo mais, para trazer um monte de jogo aí para você. Cara, Caleidoscópio é casa, é coração, não é mais só... É amizade, sabe? É família com a gente aqui, é Capivara junto com a gente, é um prazer muito grande estar junto com vocês. Já tô na expectativa do próximo lançamento, já narrei Chaves da Torre, já narrei Ducado Verona e... Ah lá, ó, Capivara Maguém. E já tô aqui na expectativa para narrar os próximos lançamentos. A gente teve uma conversa, um bate-papo com a galera lá durante o DOF e foi muito divertido, foi muito bom conhecer, foi muito bom sacar o que tá sendo vindo e tem umas paradas muito fodas vindo. Tem muita coisa foda, vai, dá um corre lá, vai lá, o link tá aí no chat. Se você tá na plataforma vermelha, o link tá aqui embaixo, corre lá e dá uma olhada. E Gohanzinho, meu mozão, vai lá. Bom, quero agradecer essa galera do chat, que é maravilhosa, vocês são bacanas demais. O Dudes aqui sempre me chamar para participar, ainda mais com um jogo que eu gosto tanto. O lindo do Arthur, que não é só lindo por fora, é lindo por dentro, e me aguentou de maneira de lindo um final de semana inteiro em São Paulo. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui. E é sempre bom. Joguem essa aventura, narrem essa aventura para os jogadores de vocês, né? E aproveitem bastante. E traz pra cá sua experiência, conversa com a gente, chega lá no grupo e fala, pô, narrei foi maneiro, ou narrei foi uma bosta, se não dar uma mal. Que é o feedback que a gente vai melhorar, né? Isso daí, galera. Vai nas nossas redes, pode mandar mensagem, a gente é aberta de comunicação, a gente tá sempre trocando ideia com todo mundo. Fique à vontade. Cap Remoto é família, é todo mundo junto. A gente tá sempre abraçando todos. Tá com dificuldade, tá com alguma curiosidade, manda mensagem, a gente troca uma ideia ali e pode contar com a gente. Muito obrigado pelas participações do Mono Neurônio, que participou do chat o tempo todo aqui com a gente. Do início ao fim, né? Do início ao fim, foi magnífico. Muito obrigado, aquele dado, muito obrigado, Rainha Caixa, pelas participações, muito obrigado pela Vampiranha e também, peraí que tá faltando gente, muito obrigado pelo Skull, pelo sub de 1 ano e 1 mês ali, muito obrigado a minha norinha, a Lady, que tá aqui com a gente também. E vamos que vamos.